Me diga, a derivada da função num ponto vai sempre existir? Pois bem, esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática, eu sou a professora Cláudia Adam. Nesse vídeo a gente vai conversar a respeito das condições de existência da derivada da função num ponto e, por consequência, de como que a gente estabelece quais são os pontos em que uma determinada função possui ou não derivada. Assim, como esse assunto é interessante, já aproveita, dá um like no vídeo, compartilha com os teus colegas que também estão estudando Cálculo 1 e, caso não for inscrito, se inscreva no canal, porque temos no mínimo 2 vídeos novos por semana, ou seja, sempre tem novidade por aqui. Feito isso, então vamos para a aula. A gente já conhece a definição da derivada de uma função. A gente tem que, seja y igual a f de x, uma função real, a gente chama de derivada da função f de x e denota por f' de x o resultado do limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Claro, quando esse limite existe. Pois bem, por que está grifado ali denotado por f' de x? Porque agora a gente vai conversar a respeito das possíveis notações para a derivada. Quando a gente tem uma função f de x, a derivada da função f de x, ela pode ser denotada das seguintes maneiras. Uma maneira é o f' de x, que é a notação que a gente vem adotando desde o início desse tópico, ou então através das expressões diferenciais, que são a derivada em relação a x da função f de x, a derivada em relação a x da função f de x, esse d grande aqui, né, de x para f de x, ou como f de x é igual a y, a gente também pode se referir como y' de x. E, seguindo esse mesmo raciocínio, a gente também pode representar a derivada dessa função como sendo dy sobre dx, ou ainda a derivada da função y em relação à variável x. Essa letrinha aqui embaixo é a variável independente. Imagine que a gente estivesse falando da função z igual a f da variável t. Como que a gente poderia se referir às derivadas desta função? Ou a gente fala sobre f' de t, ou a gente diz que é a derivada em relação à variável independente t da função f de t, ou então a gente diz que é a derivada em relação à variável independente t da função f de t, ou ainda podemos dizer que é z' ou dz sobre dt, o nome da função, a variável independente, ou a derivada em relação à variável independente t da função z. Tudo isso está correto. São formas distintas de falar a mesma coisa. Como eu mencionei há pouco, d sobre dx, ou se a gente fosse olhar aqui, esse d sobre dt, ou ainda esse d grandão aqui em relação a x, ou esse d grandão aqui em relação a t, são expressões que representam diferenciais. Nesse momento do curso que a gente está vendo essas expressões num contexto de notação, a gente vai simplesmente enxergar isso aqui como sinônimos de um f'. No entanto, quando a gente for conversar a respeito de incrementos, essas expressões aqui, elas então irão ser vistas como um quociente, mas nesse momento elas não são quocientes, são somente notações para a derivada da função. E, caso a gente estivesse se referindo à derivada da função num ponto específico A, então seria f' de A, y' de A, ou a derivada em relação a x para a função y no ponto A. Ainda uma outra maneira, derivada em relação a x da função f de x calculada quando x igual a A, ou a derivada em relação a x da função f de x calculada quando o x é a, ou dy dx quando x igual a A. Sendo assim, vocês têm a liberdade de escolher a notação que parece mais adequada para vocês. Nos vídeos desse canal, em 90% das situações, eu vou adotar a notação de derivada como sendo o f'. Eu falei há pouco que essa expressão aqui, que é uma notação introduzida por Leibniz, tem a ver com um diferencial. E por isso é necessário que a gente defina diferenciabilidade de uma função. A gente vai dizer que uma função f de x, ela é diferenciável ou derivável num ponto A, caso o f' de A exista.
Com isso, vocês já conseguem sentir o quê? Que a definição para diferenciabilidade, ela está sendo tomada como sendo um sinônimo de derivabilidade. Ou seja, se a função ela é derivável, se a função ela possui derivada, logo ela será uma função diferenciável. Analogamente, a gente diz que se a função f ela for diferenciável para cada elemento x pertencente a um intervalo, seja ele um intervalo aberto a b, seja ele um intervalo aberto de a até infinito, ou de menos infinito a b, ou de menos infinito a mais infinito, não importa. Se a função f for diferenciável para cada um dos pontos do intervalo, então a gente diz que a função f de x ela é diferenciável. Agora vem um resultado muito importante. Na capa do vídeo de hoje está lá, será que a derivada sempre existe? Pois bem, esse teorema, ele responde em parte essa questão. Por quê? O que ele diz? Ele diz assim, se nós tivermos uma função f de x diferenciável num ponto A, então isso significa que a função ela é contínua no ponto A. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que se nós encontrarmos uma função que não seja contínua num ponto, então automaticamente ela não irá possuir derivada lá. Por outro lado, não podemos afirmar que se ela for contínua, então a derivada existe. Nada disso. O que a gente está dizendo é, se ela é diferenciável, então ela é contínua. Agora, ela pode ser contínua e também não ser diferenciável. E para isso a gente vai ter que fazer outras verificações. Apesar de extremamente importante esse resultado, nem sempre ele é óbvio. Dado que nem sempre ele é óbvio, vamos mostrar que ele é verdadeiro? Ou seja, vamos demonstrar ele? Vamos provar? Então, demonstração. Faz tempo que a gente não demonstra nada nesse canal, então vamos fazer hoje. A gente tem, por hipótese, que f de x é diferenciável. Se f de x ela é diferenciável, então é porque existe a derivada de f de x no ponto A. Nós queremos mostrar que o f de x em A é contínua. Bem, o que significa dizer que a função f de x ela é contínua no ponto A? Isso significa que o limite, quando x tende a A da função f de x, é o mesmo que o f de A. É o mesmo que a imagem da função no ponto A. Então, nós queremos mostrar isso aqui. Agora, vem aqui comigo ver um negócio. Imagine que a gente está considerando essa diferença aqui, f de x menos f de A. Vocês concordam que essa diferença f de x menos f de A é a mesma coisa que f de x menos f de A que multiplica 1? Sim, né? 1 é o elemento neutro do produto, então 1 vezes qualquer expressão é essa expressão. Se isso é verdade, então a gente também sabe que 1 é o resultado que a gente obtém quando a gente divide duas parcelas iguais. Então, com isso, se eu considerar, por exemplo, o quociente entre x menos a e x menos a, isso aqui ele vai valer 1. Claro que isso aqui só vai valer 1 desde que o x ele seja diferente de a. Agora, isso aqui é o quê? Eu posso entender como sendo o f de x menos f de a, que está aqui, e esse denominador eu passo para cá, x menos a vezes x menos a. Agora, vamos calcular o limite quando x tende a A dessa expressão. Se eu calculo o limite quando x tende a A dessa primeira expressão, isso vai ser a mesma coisa que o limite quando x tende a A dessa outra. Por quê? Porque elas são iguais. Portanto, o que nós temos? Do lado esquerdo, nós temos limite quando x tende a A de f de x menos f de a. Por enquanto, eu vou deixar indicado assim. E do lado direito, nós temos o limite de um produto. Limite do produto, produto dos limites. Então, a gente fica com o limite quando x tende a A de f de x menos f de a sobre x menos a, que multiplica o limite quando x tende a A dessa diferença aqui, x menos a. Agora, quanto que vale esse limite aqui? Limite quando x tende a A do quociente f de x menos f de a sobre x menos a. Isso aqui é exatamente a derivada da função no ponto A. Então, aqui nós temos o quê? O f' de a. Eu sei que esse f' existe. Por quê? Porque a função ela era diferenciável em a. Então, o f' do a existe. Vezes o quê? Limite quando x tende a A dessa diferença, x menos a.
Agora, se vocês forem olhar aqui, esse limite, ele vai ser o quê? Limite da diferença, diferença dos limites. Então, o limite quando x tende a A da identidade, menos o limite quando x tende a A da constante. Isso fica quanto? Limite da identidade em torno de um ponto, o próprio ponto, menos limite de uma constante é a própria constante, a menos a, zero. Então, aqui a gente fica com zero. Portanto, o limite de f de x menos f de a, quando x tende a A, vale quanto? Vale zero. Agora, se a gente olhar aqui desse lado esquerdo, a gente ainda tem como trabalhar um pouquinho esse limite. O que nós temos aqui? O limite de uma diferença. Limite da diferença, diferença dos limites. Então, isso aqui é o limite quando x tende a A de f de x, menos o limite quando x tende a A do f de A. Agora, o que a gente tem? Limite de f de x quando x tende a A, eu não sei quanto vale. Eu vou deixar indicado. No entanto, o limite de f de A quando x tende a A, esse eu sei o resultado. Por quê? Porque como não tem nenhum x aqui na questão, é porque ela não depende de x. E se ela não depende de x, ela é constante. Limite de constante, a própria constante. Então, o limite de f de a quando x tende a A é o próprio f de a. Obtivemos o que, então? A gente tem que o limite quando x tende a A de f de x menos f de a, que isso aqui é zero. Ou seja, o limite quando x tende a A de f de x vai ser o quê? Se a gente somar f de a em ambos os lados dessa expressão, vai ficar aqui o f de a, que era exatamente o que a gente queria mostrar. Então, a gente acabou de mostrar que, de fato, esse teorema aqui, ele é verdade. Ou seja, se a função ela for diferenciável num ponto, então ela será contínua nesse ponto. A partir desse momento, a gente pode usar sempre esse resultado. E vamos fazer isso resolvendo um exemplo. Esse exemplo aqui, ele tem a função f de x dada por módulo de x sobre x. E pede-se para discutir a diferenciabilidade desta função. Primeira tarefa nossa. Se eu tenho esta função aqui, o que eu posso falar a respeito do domínio dela? Se eu tenho um quociente, eu sei que o denominador não pode ser nulo. Então, o x necessariamente precisa ser diferente de zero. Logo, o domínio da função são todos os reais, excluindo o zero. Se o domínio da função são os reais sem o zero, isso é porque o zero não pertence ao domínio, óbvio. Mas o que significa dizer que o zero não pertence ao domínio? Significa dizer que essa função f não possui imagem no zero. E se a função não possui a imagem no zero, é porque a função f não é contínua em zero. Bem, se a função f não é contínua no zero, significa que f não é diferenciável em zero. Bem, se f não é diferenciável em zero, significa o quê? Significa que não há derivada da função no zero. Portanto, não existe o f' de zero. Agora, para os valores de x positivos ou negativos, será que essa função ela é diferenciável? Vamos pensar. Módulo de x é aquela função que vale o próprio valor quando ele é positivo e vale o negativo dele no caso dele ser negativo. Se, ao invés de módulo de x, a gente considerar módulo de x dividido por x, então, cada uma dessas expressões aqui, a gente precisa dividir por x. X dividido por x, 1. Menos x dividido por x, menos 1. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos a função 1, se x for estritamente positivo, e menos 1, caso x seja estritamente negativo. Então, agora a gente precisa conversar sobre essas derivadas. Se x é estritamente positivo, a f de x vale 1. Nesse caso, quanto que vale f' de x? É o limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x, tudo isso sobre h. Ou seja, é o limite, quando h tende a zero, de quem? F de x mais h. Perceba que a função f de x, quando x é positivo, é essa constante. Então, não importa qual o valor de x que eu tome, seja x ou seja x mais h, os valores da imagem que eu obtenho são sempre os mesmos. Eles são sempre iguais a 1. Ou seja, f de x mais h vai ser 1. F de x
também vai ser 1. 1 menos 1, 0. 0 dividido por qualquer número não nulo, 0. Então, isso aqui é 0. Limite de constante, própria constante. Então, 0. Agora, vamos ver o que acontece se x for negativo. Caso x seja negativo, a f vai valer menos 1. E nesse caso, a derivada vai ser o quê? Vai ser o limite, quando h tende a 0, do f de x mais h menos f de x sobre h, que é o mesmo que o limite, quando h tende a 0, de, vejamos, se x for estritamente negativo, a imagem vale o menos 1. Então, x estritamente negativo, a imagem vale menos 1. Nesse caso, não importa se eu tomo x ou x mais h, o valor da imagem vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre igual a menos 1. Ou seja, f de x mais h vai ser menos 1 e o f de x também menos 1. Menos com menos mais, 1 negativo somado de 1 positivo, 0. 0 dividido por qualquer número não nulo, 0. Então, aqui nós temos limite da constante, própria constante. Portanto, o f' de x vai ser 0 sempre que o x for diferente de 0. Ou seja, f de x é diferenciável para todo x diferente de 0. Isso que a gente acabou de fazer foi discutir a diferenciabilidade, ou seja, foi dizer para cada número real o que acontece com a função, se ela possui ou não derivada naquele ponto. Antes de prosseguir, qual foi o resultado extremamente importante que a gente acabou de ver? Se a função ela é diferenciável num ponto, então ela é contínua nesse ponto. Portanto, se eu conhecer uma função que não seja contínua num determinado elemento, é porque nesse elemento a função ela não é diferenciável. Antes da gente prosseguir, então vejamos o seguinte. Desde que a gente começou a falar sobre derivada da função num ponto, a gente, de alguma maneira, acaba sempre trabalhando com esse problema aqui, que é o problema de, dada uma função f de x, determinar qual é a inclinação da reta tangente a essa curva f de x para um ponto A. Ou seja, inclinação da reta tangente igual ao f' de A. Como que a gente determinou isso? A gente pegou um valor de x vizinho ao ponto A e, com isso, estabeleceu uma reta secante, passando por esses pontos P e Q aqui, que eu estou sinalizando, e a inclinação da reta secante, que era f de x menos f de a dividido por x menos a, ela foi considerada a inclinação da reta tangente quando a gente fazia esse valor de x se aproximar cada vez mais do ponto A. A gente sabe que esse aqui não é o único formato da definição da derivada da função f no ponto A. Uma outra maneira, ela é obtida quando, ao invés de x aqui, a gente considera esse elemento com o nome de a mais h. Ou seja, é quando a gente diz que x é a mais h. Nesse caso, falar que esse elemento está se aproximando de a significa dizer que esse valor de h aqui ele está se aproximando de 0. E, então, no lugar de f de x, eu vou colocar f de a mais h menos f de a. E aqui embaixo, se eu coloco a mais h menos a, sobra somente h. Agora, vocês observem assim, f' de a vai existir caso esse limite aqui exista. Agora, a gente sabe que para que o limite de uma função num determinado ponto exista, é necessário o quê? É necessário que os limites laterais em torno do ponto existam e, mais do que isso, que esses limites sejam iguais entre si. Ou seja, é necessário que exista o limite quando h tende a 0 pela direita e também o limite quando h tende a 0 pela esquerda desse quociente. Agora, vamos ver o que significa cada um desses quocientes. Se x é a mais h, significa que h é x menos a. Se h tende a 0 pela direita, significa que x está cada vez mais próximo de a, sempre com valores maiores do que a. Então, valores de x maiores do que a, ou seja, quando x se aproxima de a pela direita. Em outras palavras, a gente está falando da derivada à direita no ponto A. Já, se eu estou dizendo que h tende a 0 pela esquerda, é porque
h está tendendo a zero, olha, aqui está zero. Quando h tende a zero pela direita, os valores de x se aproximam de zero pela direita, então a derivada à direita do ponto A. Quando a gente se aproxima de zero pela esquerda, significa que os elementos x aqui, eles estão à esquerda de A. Então, é porque esse limite aqui, ele representa a derivada à esquerda da função. Isso significa que, da mesma maneira que a gente definiu limites laterais, automaticamente é muito natural que a gente defina derivadas laterais. Quem são elas? Se eu tenho uma função y igual a f de x, definida no intervalo de a até t, a gente diz que a derivada à direita vai ser o limite quando h tende a zero pela direita do quociente f de a mais h menos f de a sobre h. Já se a função ela estiver definida no intervalo de t até a, no intervalo semiaberto de t e fechado em a, a gente diz que a derivada à esquerda da função ela vai existir e vai ser denotada desta forma, caso o limite quando h tende a zero pela esquerda deste quociente aqui ele exista. E, em outras palavras, a derivada da função num ponto só vai existir caso as derivadas laterais existam e sejam iguais uma à outra. Aqui precisamos fazer duas considerações. A primeira delas, imagine que a gente tenha derivadas laterais que elas existam, mas não sejam iguais. Então, a gente tem que a função ela não possui derivada no ponto. Perfeito. Agora, nessas situações, esse tipo de ponto chama-se de ponto anguloso. Tem alguns autores que vão chamar de quina, mas não é uma expressão muito legal. Eu prefiro ponto anguloso. E além disso, se as derivadas laterais elas resultarem em mais ou menos infinito, também a função não vai ser diferenciável no ponto. Por quê? Porque a gente sabe que a função ela só é diferenciável caso o limite resulte num número real. Mais e menos infinito não são números. Nesse caso, a gente diz que ali tem uma reta tangente. Isso significa que a gente consegue resumir graficamente os principais resultados que a gente viu até agora, que são quando que a função não tem derivada. Aqui, a derivada não existe. Por quê? Porque quando eu calculei a derivada lateral à esquerda, eu encontrei uma inclinação para a reta tangente. Quando eu calculei a derivada lateral à direita em A, eu encontrei uma inclinação distinta. Então, derivadas laterais existem, mas com valores diferentes um do outro. Então, aqui nós temos um ponto anguloso. Sempre que nós tivermos o gráfico de uma função com um bico, a derivada naquele ponto do bico ali não vai existir. Uma outra razão para que a função não seja diferenciável no ponto A é quando ela não é contínua nesse ponto. E isso quem nos fala é aquele teorema que a gente demonstrou. E se a derivada, tanto à direita quanto à esquerda, elas resultam em inclinações mais ou menos infinito, a gente tem uma tangente vertical, o que implica que aqui o f' também não existe. Se a gente conhece, então, o gráfico da função, fica fácil identificar quais são os pontos do domínio em que a função não é diferenciável. Vamos agora, para finalizar esse vídeo, resolver um último exemplo. Vamos discutir a diferenciabilidade desta função aqui, da função módulo de x. Se eu pergunto para vocês aqui qual é o domínio desta função, o que vocês irão me dizer? Todos os reais. Então, a princípio, a gente não pode descartar nenhum ponto como sendo que não possui imagem e, portanto, não é contínua. Sendo assim, vamos analisar todos esses elementos. Antes disso, vamos só lembrar o que é mesmo módulo de x, que a gente já viu nesse vídeo. Vai ser x, se x for estritamente positivo, vai ser menos x se o x for estritamente negativo, e vai ser zero caso o x seja nulo. Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil da gente poder verificar a diferenciabilidade. Então, vou pegar primeiro os valores de x positivo. Se x é positivo, a f de x é x. Nesse caso, o f' vai ser o quê? Vai ser o limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x sobre h. Ou seja, vai ser o limite, quando h tende a zero. Aqui a gente está falando da função identidade. Então, f de x mais h é x mais h, f de x é x. Isso sobre h. X positivo com x negativo cancela. E a gente tem o limite, quando h tende a zero, de quem? Em cima sobrou h e aqui também. Limite,
quando h tende a zero, de divisão de duas parcelas iguais, 1. Limite da constante, própria constante. Então, se x é positivo, o f' de x vai ser sempre 1. Agora vamos olhar para x negativo. Se x é negativo, o f de x vale menos x. Vale menos x. Então, o f' vai ser o limite, quando h tende a zero, do f de x mais h menos f de x sobre h, que é o mesmo que o limite, quando h tende a zero, de... A função com a qual a gente está trabalhando é menos a identidade. Então, o f de x mais h vai ser menos x mais h. Menos, que vem da fórmula, f de x. F de x é menos x sobre h. Menos com menos mais, x positivo com x negativo, cancela. Sobra, então, o limite, quando h tende a zero, de quem? Menos com mais, menos h sobre h é o limite, quando h tende a zero, de menos h dividido por h é menos 1, limite da constante, própria constante. Então, se o f de x é menos x, o f' vale menos 1. Agora vamos ver o que acontece no zero. Se x igual a zero, a gente vai ter que f' de zero é o limite, quando h tende a zero, de f de zero mais h menos f de zero sobre h. E isso vai ser o quê? Vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de zero mais h sobre h. Por quê? Quando x igual a zero, o f de zero é zero. Cláudia, por que você parou aí? Porque agora a gente tem que ver quanto que vale a f de zero mais h. Depende. Depende de quê? Depende se esse h ele é um valor positivo ou se ele é um valor negativo. Então, aqui a gente precisa necessariamente calcular os limites laterais. Se h tende a zero pela direita, então h é um valor positivo. Se ele é um valor positivo, a função é a função identidade. Então, f de 0 mais h vai ser o próprio 0 mais h. E, nesse caso, o limite vale 1. Ou seja, 1 é o quê? 1 é a derivada à direita no zero. Agora, se a gente estiver falando de h tendendo a zero pela esquerda, nesse caso a função é menos a identidade. Portanto, o valor da imagem de 0 mais h vai ser menos 0 mais h sobre h, ou seja, menos 1. Então, o que é esse menos 1? É a derivada lateral à esquerda de zero. Percebam, derivadas laterais distintas uma da outra é porque f' de zero não existe. E derivadas laterais, elas existem, mas são distintas uma da outra. É porque em zero ocorre um ponto anguloso. Será mesmo? Sim. O que é o gráfico da função módulo de x? É esse aqui. Então, no zero tem esse bico, ou seja, tem o que a gente viu aqui como sendo um ponto anguloso, que era onde a derivada não existia. Com isso, então, a gente já tem todas as ferramentas para falar quando que uma função não possui a derivada num ponto, ou seja, quando ela não é diferenciável em um determinado ponto. Se o conteúdo foi importante para você, não esquece de dar um like e compartilhar com os teus colegas de Cálculo 1. Um abraço e até o próximo vídeo.